noite. Sejam todos bem-vindos, bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui o Max Maciel, que é pedagogo, ativista social e deputado distrital em Brasília, com uma trajetória de dedicação às causas sociais ligadas à defesa dos direitos da juventude e das comunidades periféricas. Ele traz em sua bagagem mais de 20 anos de militância e luta por políticas públicas que impactam a vida das pessoas. Ele tem especialização em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela Universidade de Brasília, a UNB. E aí, como é que eu fiquei sabendo sobre o Max? Como é que eu conheci o trabalho do Max? Uma amiga minha, que mora em Brasília, me mandou uma mensagem e falou o seguinte: Fábio, você precisa conhecer o trabalho do Max, você precisa levar ele aí no Bora Conversar. Eu estou indo para o meu 5º ano desse projeto e eu tenho aqui como mote trazer uma reflexão, porque eu acredito que uma palavra ela modifica, ela transforma, ela te coloca para pensar, rever conceitos. E quando ela me falou do Max, do deputado Max Maciel, eu fui pesquisar e de pronto, assim que fiz o convite, ele aceitou estar aqui comigo, a qual também preciso agradecer a assessoria dele, que foi muito solícita também comigo, conhecer o movimento, o trabalho que ele está fazendo em Brasília. Já já ele vai entrar aqui para dividir tela comigo, eu não sei se ele já entrou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele não entrou. Estou de volta. Problemas técnicos, eu fiz uma apresentação sobre o meu convidado, mas a gente está tentando aqui, agora vai, tá? Vamos aguardar um pouquinho que ele vai entrar aí. Eu vou conversar com o Max Maciel, tá? Deu um probleminha. Eu fiz uma apresentação tão bacana, mas para a gente não perder tempo, eu vou aguardar ele entrar aqui para colocar ele para dividir tela comigo e a gente já iniciar o nosso papo, tá? Espera aí. Mandei o convite, vamos ver. Olá, Fábio, tudo bem? Agora foi. Max, muito obrigado por você ter aceitado estar aqui comigo. Eu não sei se você chegou a pegar a minha apresentação, eu fiz uma apresentação sua, inicial, mas para a gente não perder tempo, bora conversar, tá certo? Queria agradecer a sua assessoria, que também foi muito solícita comigo. Você pegou a parte que eu falei, uma amiga minha de Brasília falou assim, me mandou uma mensagem e falou: Fábio, você precisa levar o Max aí para conversar. Estou acompanhando o trabalho que ele tem feito aqui para a gente, ele tem nos representado, e eu acho que você tem que difundir isso dentro do seu projeto. Então, logo que eu te procurei, você de pronto aceitou estar aqui comigo, então, muitíssimo obrigado. Dizer que tem uma galera chegando aí, você fique muito à vontade também para conversar com essa galera que está chegando, tá, Max? Aí, quem quiser fazer pergunta, fique muito à vontade. Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, vamos conversar. Perfeito, Fábio. Muito obrigado, Max. Eu tinha falado um pouco antes, nessa primeira slide, sobre... Você está me ouvindo bem, Max? Eu tinha falado sobre educação inclusiva. E o dado que me chamou muita atenção no seu trabalho, Max, é que eu não escuto nenhum político falar sobre educação inclusiva. Por que eu estou perguntando isso? Aqui no Rio de Janeiro, eu trabalho no Instituto Refazer. Lá, nós cuidamos de crianças com doenças crônicas, raras e complexas, de famílias em vulnerabilidade social. E é unânime, Max, todas as mães comentam comigo dessa dificuldade. E você falou sobre isso aí. Como é que para você está sendo desenvolver e trazer essas crianças para a escola, Max? Antes de mais nada, dizer boa noite a todo mundo que está acompanhando a live aqui. Agradecer o convite, a oportunidade. Nós estamos num momento muito intenso, viu, Fábio? Então está bem corrido. Aconteceu um caso aqui de ontem para hoje, envolvendo uma questão na área da saúde. Então está todo mundo meio imerso em resolver esse problema. Então talvez a gente seja chamado para uma outra reunião aqui com os parlamentares. Então a gente vai ficar
nessa emergencialidade, mas a gente fez questão de vir aqui bater um pouco desse papo, deixar um pouco das nossas impressões e sobre o tema que você apresenta, relacionado à questão da dificuldade de acesso, de oportunidades, sobretudo na perspectiva que a gente tem pensado de algo que o Brasil demorou muito a avançar e reconhecer, né, que são as mães atípicas, são de uma série de diversidades que existe dentro do ser aluno dentro de uma escola, sobretudo com crianças do espectro autista, por exemplo, ou com doenças raras, tem uma série de ações que envolvem isso. Então, na verdade, quando a gente traz esse debate para dentro, é na busca de modernizar a legislatura, modernizar com que o Estado consiga estar preparado para atender essa demanda que outra hora, que outro tempo atrás, era excluído da sociedade, não fazia parte do debate, não estava inserido no contexto, ou eles estavam apenas reunidos em um determinado lugar, sem a devida atenção, a devida necessidade. Então é bem verdade que nós não estamos preparados para o conjunto da complexidade do tema, nossos profissionais ainda precisam de muita capacitação para poder lidar com esse trabalho, mas não só a capacitação, como também condições de trabalho para lidar com esse número cada vez mais presente, né? Porque acho que é importante essa inclusão, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem dialogado muito com as mães. Acho que as mães têm sido um papel fundamental, elas é que demandam a gente, elas que trazem, inclusive, soluções. Então a gente apenas tem sido um braço. A gente aqui tem a frente, né, frente parlamentar de doenças raras e a frente parlamentar do autismo. Então temos debatido muito, Fábio, sobre esse sistema, sobre essa ação, na perspectiva disso. E obviamente que um dos primeiros fatores que nos aproximou das famílias foi a partir do debate sobre o uso medicinal da cannabis para doenças de difícil controle, para epilepsias e até para os tratamentos que antigamente não eram convencionados. Então, enfim, é importante também colocar que foi as mães, as mulheres que introduziram esse tema e que fez a gente começar a ter uma atenção mais apropriada para isso. E Max, mais uma vez, eu estou falando Max, eu falo deputado, você, por favor, me corrija. À vontade. Você tocou na cannabis e eu nem ia passar por ela, mas quando a gente fala de crianças com doenças raras e crônicas, eu quero trazer um exemplo, o qual você também citou em uma entrevista que você deu. Eu recebi uma criança lá recentemente, no instituto, que ela tinha mais de 40 convulsões ao longo do dia, Max. Você imagina o desespero dessa mãe. Ela não dormia. Ela falou, Fábio, eu não consigo dormir. Mas, com o uso medicinal da cannabis, isso foi controlado e a criança saiu de 40 convulsões para não ter nenhuma convulsão. Nenhuma. Então, a dificuldade. O remédio é muito caro, não sei se ainda já está tendo. Na época não tinha no Brasil, caríssimo, R$ 4.000. E a criança precisa desse remédio todo dia. O que a gente pode esperar e aguardar que a gente fala de política para essa situação, Marcos? Eu já sei a sua opinião, mas eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Claro, na verdade a gente já avançou muito do ponto de vista, não tanto como a gente queria, o Brasil já reconhece. Aí o Brasil entrou numa contradição, ele permite importar, mas cria dificuldade para as pessoas cultivarem e produzir o seu próprio medicamento em casa. Então a justiça tem sido o caminho que as famílias têm encontrado de forma rápida, que é via judicialização. Então, é importante dizer que esse debate só avança, quebra os preconceitos e a lógica conservadora, porque são mulheres falando, por exemplo, e a gente tem um caso aqui também de famílias que tinham, enfim, dezenas de convulsões diárias, e depois do tratamento, você reduz a níveis zero de epilepsia, de difícil controle, você dá qualidade de vida para o paciente e você não consegue contra-argumentar. Agora, eu queria chamar a atenção não só para esse ponto de vista de acesso ao medicamento, que eu acho que em algum momento nós vamos barrar. A 3599 estava aí tramitando sobre isso, permite estar na farmácia Vivo do SUS, você tem o direito de comprar em determinadas farmácias, você tem inclusive um debate dentro do CRM para permitir que médicos possam fazer as prescrições, porque também precisa entender para poder saber prescrever, a gente não tem isso na classe médica de forma difundida. Agora, o grande debate mesmo que a gente quer trazer é o autocultivo, né? Permitir que as pessoas consigam, aquelas que queiram, obviamente, não é fácil cultivar, consigam aí reduzir os custos, né? Mas tudo isso envolve uma coisa que o Brasil perdeu durante o tempo, que é a oportunidade de fazer pesquisa.
A gente não faz pesquisa, a gente não envolve academia, sabe? Se o problema é, eu não tenho seguridade sobre o medicamento, vamos fazer pesquisa, vamos fazer estudo. Então isso também tem atrapalhado muito e colocado muita emoção num debate que não precisa de emoção. Então temos que avançar com clareza, com as contradições que ocorrem exatamente, não é para todo mundo, não é qualquer dosagem, sabe? Existe uma certa especificidade, precisa testar cada forma. Tem gente que tem que passar pomada, tem gente que tem que passar inalador, tem gente que tem que fazer vaporização, tem gente que tem que botar o óleo. Não existe um remédio único para todo mundo. Então, mas acho que nós estamos avançando um pouco nisso a partir desse debate. Agora, ainda um pouco na lógica conservadora e que impeça a pesquisa, tem dificultado isso estar da forma disseminada como deveria. Tá certo, Max. Muito obrigado. E te agradecer mais uma vez por você estar com esse olhar dentro desse tema, dentro dessa questão. Você tem uma trajetória também como ativista, como pedagogo. Eu queria saber como é que essas experiências elas moldaram a sua visão política e foram elencando as suas prioridades do seu mandato, Marcos. Fábio, acho que foi a própria vivência, né, periférica de vida. O que a gente carrega hoje no mandato é um pouco daqui. Você é de Ceilândia, né, Marcos? Ceilândia, exatamente. Para quem está aí no Rio não entende, nós somos uma das primeiras remoções de favela do Brasil. Você teve a Vila Kennedy aí, a Cidade de Deus, e teve aqui a Ceilândia como campanha de erradicação de invasões. Então, basicamente, o nosso tema e o nosso foco do mandato é pensar a cidade pela lógica da periferia e não pela lógica do centro. Não pela lógica daqueles que não vivem nossas realidades ou nem sentem nossas dores e acham que qualquer política pública ou medida resolveria um problema e é sempre um problema paliativo, é sempre algo que não resolve na magnitude. Então, obviamente que a gente faz um trabalho muito territorial de todo o Distrito Federal, né, mais periférico, e que tem o transporte público como interface, né, pelo direito à cidade, pela mobilidade, como carro-chefe. Então, certamente, a gente já estudava sobre transporte há 12 anos atrás, então, ou seja, tem mais de 12 anos que a gente estuda sobre transporte, e estar dentro do parlamento hoje permite pegar um pouco do acúmulo sobre os temas e as problemáticas e tentar também fazer um debate sincero na casa. E aí toda a nossa vivência, acho que cada lei, cada forma como se posiciona é a partir do nosso olhar. Por isso que a gente acha e defende que, e esse é um momento de eleição municipal e no Rio de Janeiro também, a importância de eleger figuras que estejam comprometidas e também que estejam em raseamento nos territórios, nos movimentos populares, para a gente mudar um pouco a ordem do que está vigente, sabe? Porque você tem, historicamente, a política, pelo direito de militar, por ter condição de fazer política, das classes dominantes ou da filho daqueles, né? Então sempre eram os mesmos, né? À toa que tem em vários estados as famílias tradicionais, com sobrenomes definidos, onde já tem pai, mãe, filho, etc. E não tiver, porque se tivesse essas famílias tradicionais com preocupação popular, é maravilhoso, mas não tem, né? Historicamente é para manter as negociatas, os negócios, os interesses de uma pequena classe em detrimento da maioria da população que está afastada do seu lugar de trabalho, que está precarizada na ponta, que não tem acesso à saúde, que a educação também é fragilizada. Então, ou seja, é uma história de Brasil, né? É uma história de Brasil. Então, o nosso trabalho tenta imprimir um pouco dessa lógica. Você quando falou aí desses problemas, eu estou aqui no Rio e a gente está falando da mesma questão. Tem alguém aqui falando assim: salve Max, a Paraíba precisa de alguém como você para buscar evoluir nos transportes e em tudo em geral. Ou seja, o que você apresentou aí quando a gente começou a falar de transporte é o mesmo problema que a gente enfrenta aqui, com sucateamento, na hora que você precisa pegar a condução para sair cedo para trabalhar, mora numa região distante, os problemas, eles se repetem. E tem um clã, e aí é que tá, né, Max? Como é que a gente consegue desmembrar isso para poder caminhar e evoluir? Quais são essas dificuldades que você enfrenta, Max, quando a gente fala do transporte público no Brasil? Antes de mais nada, como eu não estou conseguindo ver todas as mensagens, porque a tela se divide, mas parece que eu vim subindo rapidinho, é o Mangueira Roots, acompanha a gente antes mesmo de ser parlamentar, quero mandar um abraço para toda a Paraíba, a gente sempre trocou muitas ideias na internet. Bem, Fábio, não há uma saída simples
para problemas complexos. E mesmo as nossas realidades sendo as mesmas, como o Rio se organiza, como a Paraíba se organiza, é um pouco diferente de como o Distrito Federal se organiza. Mas uma coisa é verdade, a modus operandi é o mesmo, né? Afastar cada vez mais o povo do chamado centro, de pensar a lógica do transporte apenas pela lógica casa-trabalho, trabalho-casa, e não o transporte pela lógica de vivenciar a cidade. Eu acho que isso é importante trazer para o debate. Quando a gente está tentando mudar isso aqui, é mudar de forma nacional, porque o transporte ele passou, desde 2015, a entrar no rol da Constituição como um dos direitos fundamentais, né? Hoje o transporte é um direito constitucional, assim como a saúde, como a educação, o transporte é. E assim como a educação e a saúde, nós também precisamos garantir o financiamento disso. Por isso que também está tramitando a PEC 25, que é de autoria da deputada Erundina, do nosso partido, e coautoria da deputada Érica Cocai, do PT do DF, que é a criação do Sistema Único de Mobilidade, onde o Estado, a União e os municípios, todos eles fatiam a parte do seu recurso, a fim de garantir, com subsídio, até a nossa tão sonhada tarifa zero. Então, ter acesso ao transporte é você ter, primeiro, pensar uma lógica de segurança, né? Você fica menos exposto, você consegue ver a cidade. É acesso à cultura, é acesso à saúde, é a busca de emprego, quantas pessoas estão desempregadas. Você tem uma ideia, Fábio? As nossas pesquisas aqui, a população brasileira, 30%, não, 15 a 20% da sua renda é de transporte. E 30% da população é reprimida, ou seja, não usa o transporte exatamente porque a questão financeira é uma barreira. Então, assim, as pessoas deixam de vivenciar a cidade e passam assim, só vou para tal lugar se for realmente muito necessário. Eu não vou porque eu estou a fim de ir lá ver um museu, uma exposição, ou vou lá no hospital agora fazer um acompanhamento. Então, isso tudo contribui muito. Então, acho que o nosso debate, nesse momento, apesar de ser local, está em alinhamento internacional. A gente realizou um seminário aqui recente, chamando o pessoal de Portugal, inclusive, para aprender também e trocar experiências. E as saídas, cara. Assim, o mais importante dizer para a população que acompanha a gente é que tudo há saída. A questão é qual interesse nós estamos dando. Se é um interesse para beneficiar o empresariado ou se é um interesse para beneficiar a população. E aí eu não preciso responder qual é a história brasileira, né? Max, total razão. E quando você falou isso, é uma verdade. Eu não sei até que ponto você conhece aqui o Rio de Janeiro. Eu sou cria da Baixada Fluminense. Vivi a minha vida toda em Caxias. E você está onde aí? Ali em Caxias, eu morei ali na Vila São Caxias. Itatiaia, Laureano. Já fui em Caxias, Queimados. Tem umas histórias aí. Você conhece, então. E aí, quando você falou exatamente isso. Tem um show acontecendo, tem uma peça de teatro, não sei. Você pensa uma, duas, três vezes. Por quê? Depois você tem que pensar na volta para casa, aí vem a segurança, vem trabalhar no centro e morar na Baixada. Você vê que os problemas eles se repetem, são diferentes, mas tem essa costura entre as cidades, entre os estados. Eu quero agradecer, eu sei que você está na correria, já eu vou terminar o nosso papo, eu não vou me alongar hoje, gostaria de me alongar, mas não vou, vai ficar para uma próxima, tá certo? A sua especialização em gestão de políticas públicas de gênero, raça, também traz a sua preocupação com as questões de igualdade. Como é que você tem trabalhado isso aí em Brasília, Marcos? Olha, Fábio, eu acho que antes de mais nada dizer que igualdade é um termo que a gente usou durante muito tempo. E talvez eu acho que não seja o momento nosso hoje para a igualdade. Eu acho que o nosso tempo hoje é para a equidade. E eu vou explicar para as pessoas a diferença. A equidade é trabalhar e tratar e pensar diferente os diferentes. Então, quando eu penso em igualdade, eu parto do princípio que todo mundo tem as mesmas condições. Mas na realidade nossa hoje, nós não temos as mesmas condições. Então eu luto para que os nossos tenham as condições daqueles que eu acho que tem um pouco mais de privilégio, para que aí sim nós vamos debater a igualdade. Todo mundo está na mesma condição, tem as mesmas oportunidades, e aí vamos discutir igualdade.
Enquanto isso não acontece, nós temos que pensar em equidade. Isso vai passar pelo orçamento, isso vai passar pela prioridade de atenção de política pública, isso vai passar por uma série de ações em todas as esferas, né? Porque se a gente passa de igual, vamos pensar que é igual. O Brasil, todo mundo é igual. Cara, nós não somos igual. Nós somos iguais, cara, não somos. É uma mentira, nós não somos iguais, né? Nem no direito, nem acesso, nem a nada. Pelo contrário, né? É aquela conversa do que eu detesto, né? A tal da meritocracia, né? Não, isso aí. Essa coisa da meritocracia, ela enfim, é uma forma de ocultar privilégios. Acho que meritocracia você pode encontrar quando você está num espaço institucional, que é isso, onde todo mundo tem as mesmas informações, os mesmos equipamentos, a mesma oportunidade de propor, aí você pode pensar na meritocracia. Mas do ponto de vista de sociedade, não tem como pensar nisso, né? Você tem uma mãe, por exemplo, que sai 6 horas da manhã e chega essa hora em casa, e ainda vai ter que fazer uma jornada tripla, que é cuidar da filha. Ela, por exemplo, não tem condição, talvez, de acompanhar o dia a dia da escola daquela filha, de levar ela para um curso específico, né? E aí você vai dizer para essa mãe, por exemplo, que o filho dela, para ser alguém, é meritocracia, né? Se ele batalhar. Mas como é que eu batalho se eu não tenho uma presença permanente, acompanhando, né? Enquanto outras pessoas que moram mais perto do trabalho casam, ou que têm condição de colocar o filho em outras oportunidades de acesso à educação, conseguem mais oportunidades, mais acesso, mais benefícios, mais informação. Então, a gente precisa trabalhar com a questão da equidade. Acho que esse é o grande desafio. E quando a gente fala de políticas públicas, ela passa por esse caminho, que é, primeiro, o controle social é irrestrito. Então, a participação popular é fundamental. Eu não posso tirar um projeto da minha cabeça se ele não tenha um olhar específico no território, se aquele território entende que aquela problemática é a problemática coletiva, porque senão você propõe uma coisa que para a comunidade não faz sentido nenhum, porque a ordem prioritária deles é outra, né? Então, a gente precisa estar em permanência participação, desde a elaboração, desde a implementação, da execução e da avaliação. Então, acho que na gestão de políticas públicas a gente precisa ter sempre os movimentos populares, a sociedade o tempo todo entendendo. E é difícil, porque para isso acontecer você precisa radicalizar na democracia. Né? E radicalizar na democracia dá trabalho, é consulta, é escuta, é contraditório, são pessoas que são contra esse projeto, outros que são a favor, né? Mas historicamente o que a gente vê e tem acostumado é eu tomo uma decisão unilateral, boto o orçamento para uma determinada obra, projeto e ação, não consulto a população, digo que é para beneficiar todo mundo, mas do ponto de vista prático, no sentido de igualdade como eles pregam, continua privilegiando quem já está privilegiado. Eu queria dizer para quem está escrevendo, que talvez eu não esteja acompanhando as mensagens, o volume é muito grande aqui, viu, Fábio? Você não tem ideia, tem dia que eu abro o Instagram, tem 1000 mensagens não lidas. Eu não consigo ler todas. Mas eu ainda peço para as pessoas que estão mandando, depois, quando terminar a live, vai lá no Instagram, manda uma mensagem, mas seja direto. Assim, já manda mensagem, ó, é isso, tá aqui o telefone, tá aqui o meu, eu quero isso. Porque se fala assim, eu queria falar contigo, cara, vai demorar, porque não vai dar muita coisa, entendeu? Só porque eu não estou lendo todas as mensagens, vai sinalizar isso para as pessoas. Está aparecendo para você. O volume deve estar tão grande das mensagens, Marcos, que no meu caso aqui, eu já nem estou conseguindo, está congelado. Eu também não estou lendo, não. Mas eu sei que aparece um ou outro aqui, tem um rapaz falando do sobrinho, eu não entendi direito, como eu não vou conseguir dar atenção, manda ali, mas já manda descrevendo tudinho, deixando os contatos, que com certeza eu ou a equipe vai entrar em contato em algum momento. E para fechar o nosso papo, eu não vou, como eu te falei, eu vou cumprir aqui direitinho. Eu estou olhando aqui, acompanhando aqui também. Eu queria que você falasse, para a gente fechar aqui o nosso papo, você fala também sobre a descentralização da cultura e um dado que eu achei muito interessante, o fortalecimento do empreendedorismo local. Como é que a gente consegue fazer isso, Marcos? Como é que você tem conseguido? Como é que a gente atua nesse eixo da periferia? Tá, maravilha. Vamos pensar que aí naquela praça de Caxias, mandar um abraço aí pro Wesley Teixeira, que está aí candidatando em Caxias. Vamos imaginar que nessa praça em Caxias acontece uma feira de artesanato.
A feira de artesanato ela não acontece só. Você tem as barraquinhas de comida, você tem a pessoa do som, você tem aquela pessoa que aluga a tenda, você tem aquela pessoa que faz o frete, você tem aquela outra pessoa que vende um insumo, enfim. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, na verdade, nosso empreendedorismo é pautado na ideia da economia criativa. É isso que impulsiona a economia hoje no mundo. Vou te dar um exemplo claro. Como é que Portugal saiu da crise? Portugal não saiu da crise com fábricas, não saiu da crise, enfim, pelo sistema financeiro. Pelo contrário, Portugal sai da crise porque ele cria o maior hall de festivais, ele insere o turismo como máquina fundamental econômica e a partir daí você tem o giro. Então, qualquer pessoa que vai em Portugal vai tomar um vinho em Portugal, vai almoçar e jantar num restaurante, vai num festival consumir, vai num museu, passa numa barraquinha. Tá? Então, você movimenta essa economia. E o nosso debate, é importante dizer isso, Fábio, por quê? Porque o Brasil é diferente do Rio de Janeiro. Apesar de Caxias estar muito distante do Rio de Janeiro, você tem um adensamento populacional muito grande. E aqui as cidades são afastadas do chamado plano piloto, né? Tem sua vida própria. Então, quando a gente quer descentralizar, a gente quer descentralizar isso. Quer descentralizar os equipamentos culturais, quer descentralizar monumentos e ações, quer incluir roteiros turísticos para fora do chamado desenho original da cidade e pensar em empreendedorismo a partir da economia criativa. Diante disso, nós apresentamos até um projeto de lei que cria os chamados territórios criativos, né? A gente pegou, com base na pesquisa na universidade aqui, quais eram as expertises de matriz econômica criativa de cada cidade e propôs, por exemplo, olha, se essa cidade aqui ela é rica em moda, então você tem que trazer primeiro grandes eventos de desfile, você tem que impulsionar a indústria têxtil nesse lado de cá, você tem que impulsionar a compra de produção dessa produção local vocacionada à moda. E eu tiro por mim, por exemplo, esse boné de Ceilândia é fabricado aqui. Então, isso é um dos exemplos, né, das pessoas consumirem, mas também de exportarem produtos aqui. Mas você pode ter tudo, que a economia ela é vasta, né? A economia criativa ela é plural, como eu disse para você. Ela é moda, ela é gastronomia, ela é arte, ela é artesanato, ela é o turismo, ela é uma gama de potencial. Então, quando a gente fala de descentralizar e achar essa perspectiva do empreendedorismo, é com base na solução comunitária. Porque se a gente fala em empreendedorismo solto, vai parecer assim, não, você pode empreender e virar o seu patrão. Não, você continua a classe trabalhadora, acordando cedo, tendo que ralar bastante para juntar um dinheiro e pagar suas contas, né? O que nós queremos fazer é mudar a matriz econômica, né? Ao invés da gente consumir coisas de fora ou de outros produtos, é fazer com que o recurso também consiga gerar aqui e aí produzir cada vez mais escala para a gente ter trabalho digno, geração de renda, geração de emprego e desenvolvimento local sustentável. Eu não vou tomar mais seu tempo. Eu quero te agradecer com o seu compromisso que você teve aqui comigo, falar, não, eu vou falar com ele. E muitíssimo obrigado. Tá certo que a gente possa se encontrar aqui outras vezes com mais calma, com mais tempo. Tá bom, meu querido? Sem dúvida nenhuma, eu fico agradecido e convido todo mundo que está assistindo e vai assistir depois a seguir a gente aí, @MaxMarcelDF, conhecer um pouco do trabalho. Desejo aí para você, Fábio, boa caminhada aí no programa, nesses bate-papos aí que são fundamentais. A gente segue aqui sempre à disposição, beleza? Muitíssimo obrigado, meu querido. Uma boa noite, viu? Boa noite a todo mundo que ficou aqui com a gente. Até mais. Até breve. Tchau, tchau.